Olá, eu sou a Dora Kramer e esse é o nosso programa de todas as quartas-feiras, Não é Bem Assim. Hoje, com os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães, nós vamos discutir um assunto que, evidentemente, não poderia ser outro: a guerra no Oriente Médio. Mas vamos trazer para o Brasil e discutir o papel da opinião pública, tanto na imprensa profissional quanto nas manifestações das redes, mais conhecidas, essas manifestações, como tretas. E, gente, vou já propor aqui para meus amigos o que essa polarização é o que está atrás, né? É o que está... Por isso é que eu digo que é muito pertinente o nosso programa Não é Bem Assim, porque uma das coisas que a gente vai tentar fazer aqui é mostrar que nessa questão da guerra não é bem assim. Não dá para a gente colocar o tema, o assunto, como com dois polos, porque a questão é de uma complexidade abissal, tem vários aspectos, tem várias origens, a coisa vem de o quê? Quantos mil anos? Sabe-se lá quantos? Pois é. Então, vamos lá, vamos começar a discussão sobre, não sei se eu começo pela imprensa tradicional, se eu começo pelas redes, porque na imprensa profissional o que tem, né, Pedro Paulo, mais é palpiteiro, né? Palpiteiro raso, com todo o respeito que não me merecem determinados colegas, tá? E nas redes sociais o que a gente vê é uma importação de uma polarização que leva ao absurdo de repente, ter um chocolate, o bis, não sei se vocês sabem do que eu estou falando, no centro da discussão política. É o bis ou o Kit Kat, né? Se você é pró um lado, você come Kit Kat. Se você é pró outro lado, palestino, você come bis. E se você é pró-Israel, você come Kit Kat. Quer dizer, reduzir uma... Ou é o contrário, você acaba nem sabendo direito o que comer. Não sei se a questão da imprensa profissional, que você estava falando, a questão de ser raso, né? Primeiro é muito repetitivo, né? Porque é um assunto que está dominando todas as redes, né? Então, todo o tempo o noticiário. Então, é difícil ter gente para ficar 24 horas falando com propriedade sobre um assunto tão complexo. Então, a gente vê relatos assim, repetidos, em primeiro lugar, e rasos, né? Que tentam traduzir esse fla-flu, tentam traduzir essa polarização de alguma forma e, ao mesmo tempo, trazendo fatos que não se explicam, eles não explicam o porquê do conflito, né? A gente vê alguns analistas que estão na televisão e que têm propriedade, que conseguem avançar mais profundamente no assunto. Mas como isso fica 24 horas no ar sendo falado, vira uma pasta, uma coisa... Você acha que a imprensa tradicional, de alguma forma, importou essa lógica das redes? Eu acho que tem reflexo da lógica das redes, com certeza tem. Você vê Hamas versus Israel, essa é a colocação, né? Então, e tem também nas redes sociais, né? Nas redes sociais existe essa associação, está se associando. O PT é Hamas e a direita é Israel, né? É mais ou menos isso que está colocado com esse nível de simplificação. E a gente sabe que a origem do fato que existe lá também são radicalizações, também são extremismos, né? É o Netanyahu, que teve uma atitude super extremista e até, como é que se diz, imprudente, né? E achando que estava protegido, que não tinha o que se preocupar com a segurança de Israel, então ele podia tratar os palestinos da maneira que quisesse, né? Avançando, solapando, tentando abafar, tentando maltratar, né, um povo de alguma forma com atitudes durante esse tempo todo. E o Hamas tem o extremismo que, em vez de governar a faixa de Gaza, ele está mais preocupado em montar atentados, né? Então, não tem apoio da própria população e, ao mesmo tempo, parte para um ataque desse tipo que está sendo comparado ao 11 de setembro. Então, por conta do tamanho, né, de morte, o número de mortes, o número de feridos que ultrapassou. E tudo mais. Hoje a gente está falando aqui, a quarta-feira, a gente está chegando em 5 mil. Proporcionalmente, no 11 de setembro, que foram cerca de 3 mil,
proporcionalmente à população, você pode botar aí uma proporção mas foi maior. analisada pelo primeiro momento, você tendo militantes mortos, né? E não sei quantos feridos, e no 11 de setembro você teve 3 mil mortos, né, nas Torres Gêmeas. Mais ou menos essa que era a comparação. Depois disso já tem a guerra, né? Já tem os ataques de Israel, aí já não é só o Hamas que matou, né? Aí você tem mortes de... Não, começa a confusão por aí, que quando a guerra, ela se dá entre dois estados organizados, identificados, né? O que a gente assistiu desde a semana passada foi um ato de terrorismo. O terrorismo não é guerra, é terrorismo. Não é um Estado identificado, não são militares identificados, um exército convencional que vai com métodos convencionais. Não é isso. O que se assistiu, assim como o 11 de setembro, também foi um ato terrorista, que tem todo os seus objetivos, tem todo o seu modus operandi e tudo isso. E isso que realmente deixa as pessoas assim perplexas, né? Porque foi contra um Estado organizado e tal, contra uma população civil indefesa e tudo mais. Então, isso já cria um problema. Agora, o que o Paulo está falando, dentro de uma conjuntura que vem desde lá do final da Segunda Guerra Mundial, antes até. Como é que você acha que está a abordagem da imprensa? Para voltar para a nossa pauta aqui. Eu acho que a abordagem da imprensa é pedestre, salvo as raras, estavam lá, principalmente porque uma parte importante dos jornalistas está mais interessada em cativar a opinião pública, sobretudo cativar a opinião que vem das redes sociais. Ficam mais importantes do que a notícia, isso é uma característica dos jornalistas que tem tido horrível, não todos, veja bem, mas de primeiro, quererem ser mais importantes que a notícia. Viraram todos caras do show business, né? Personagens do show business. Eu diria que o jornalismo televisivo é o show business dos feios. E não sei, quer dizer, esse jeitão que eu concordo com você, tá? Que vem sendo até alimentado pelas próprias emissoras, como é que ele se coloca nesse cenário agora, num assunto tão complexo? Se coloca porque ele fica mais voltado... Não, como ele se coloca, na sua opinião? Como ele tem se colocado? Como é que ele tem se comportado? Como é que você está vendo? Ele se coloca dentro desse panorama que deriva das redes sociais de polarização. E portanto, desinforma, Marcelo? Eu acho que acaba desinformando, exatamente. Tira o foco real da questão. Tanto que tem hoje, quarta-feira, foi publicado no Globo um artigo do Yuval Harari, que é muito bom, que de certa forma aborda isso. A gente acaba, dentro dessa discussão toda, perdendo aquilo que é mais importante, que é o nosso lado humano. Né? Primeiro, olhar objetivamente o problema para tentar resolvê-lo. E segundo, perde a confiança que a gente tem no civilizatório, perde a confiança que a gente tem naquilo que é a construção... Que é o objetivo do terrorismo, como diz o Harari nesse artigo a que você se refere. Portanto, exatamente. A gente, quando cai nessa lógica, vê se está correto, quando cai nessa lógica, a gente, aspas, atende aos objetivos do terrorismo. Sim. É isso? Você está colocando o terrorismo e o terrorista em pé de igualdade com a Convenção de Estados Organizados e tal, aquela coisa toda. No caso, é quase isso. Quer dizer, a situação de hoje, bem disse o Hélio Gaspari, tem 3 ou 4 jornalistas que a gente pode mencionar o nome, né? O Hélio Gaspari criticou a comparação desse atentado terrorista com o 11 de setembro, que todo mundo fez, dizendo que não é a mesma coisa. Na realidade, é comparável com a ofensiva do Tet, lá no Vietnã, que se não teve vitória militar, como o Hamas agora não teve e não vai ter, se não teve vitória militar, teve uma vitória política, que acabou encerrando a Guerra do Vietnã, em seguida, tá certo? Quer dizer, desmoralizou o exército americano naquela história. É um pouco a mesma coisa. A comparação é mais perfeita por aí. A ofensiva do Tet. Agora, quanto à imprensa, você é a nossa, celebridade jornalística. Imprensa e redes sociais. Vocês estão falando de informação, informação. Não, eu quero dizer que ela tem uma responsabilidade
formação também. Quer dizer, formar a opinião pública não é só dizer o que está acontecendo e tal, e dar opinião sobre isso. É formar a opinião pública, criar essa base. E nesse caso, o jornalismo televisivo é pior do que o jornalismo clássico impresso. Pior em que sentido? Porque no impresso você pode rever. Você vai ali de novo, confere o que foi escrito, mede as palavras, etc, etc. O televisivo não, passa rápido, assim, e pronto, 10 minutos depois ninguém mais se lembra exatamente o detalhe do que foi dito, mas só o pano de fundo daquilo que foi divulgado na televisão. E agora... Você acha que tem havido episódios disso aí que você está falando que acaba redundando, de um lado, em desinformação, de outro, fazendo o serviço de um lado e de outro? Sim, é isso? Sim, com certeza. No caso aqui do terrorismo versus Israel, é total, porque a desinformação é a base de tudo, né? Então, como a formação... Esqueci o nome do escritor Philip Keisley, a primeira vítima, o livro dele na guerra, é verdade. É verdade. Então, daí você vai para outros assuntos que interessam o dia a dia da população brasileira. Crime nas grandes cidades. Não, mas o assunto é só um, né? Hoje. Hoje. Mas, é só... em cima de uma base de opinião pública, de formação de opinião pública, que, na minha opinião, é defeituosa. Defeituosa. Qual é o defeito? Porque a informação é deturpada. A informação que serve de base à formação é, muitas vezes, deturpada. Mas o que é? Má fé, burrice, tolice? É tudo misturado, tá? Incompetência, baixo nível, etc, etc. A busca incessante por audiência. Na televisão isso é uma coisa patética. Obsessiva. Tá certo? Obsessiva. Tem que ter audiência. E nas redes é a busca pela mesma coisa, que são os famosos likes. As redes são os likes, mas as redes têm aliás, a gente pede para vocês aqui para dar o nosso não like. deixe de dar o seu like agora, assinar o nosso canal e compartilhar. O Marcelo tem que aumentar aqui os likes, a audiência aqui do nosso debate, poxa, afinal de contas nós temos que falar de acordo com o que pensam os nossos participantes do outro lado. Mas aqui, como não é bem assim, a gente não fala, né? Mas isso traz contradições incríveis, né? Porque, por exemplo, subjacente, como se falou aqui, de repente todos os outros problemas são varridos de fora da mesa, né? E se coloca só essa questão. Não que não seja importante, né, mas da situação, do Oriente Médio, né, na faixa de Gaza. Pois bem, aí você tem essa questão que, subjacente a isso tudo, o que é curioso, que para mim emerge, é uma certa... que é latente o tempo todo, é um certo antissemitismo também. Um antissemitismo. Permeando o mundo, o sentimento das pessoas, isso, às vezes não explícito. Não explícito, aflora, de certa forma, um antissemitismo latente e que aqui, ali, acolá, começa a meio se manifestar dentro dessa questão. Né? De guerra. Né? Qual é... E isso é curioso, porque, por exemplo, a dita, aquela se auto-intitula esquerda, ela automaticamente defende o povo palestino sem fazer uma distinção, por exemplo, entre o povo palestino e as organizações terroristas que estão, como o Hamas, né, principalmente o Hamas, o Hezbollah agora na Cisjordânia menos, o Hamas, que é uma organização, na verdade, terrorista, que fez um ataque terrorista. Então, aí a esquerda foi pega meio no contrapé, porque uma coisa é você defender o direito do povo palestino à autodeterminação, a ter o espaço geográfico e tudo mais, que eu acho que a maior parte da população israelense também defende isso. Uma coexistência pacífica, profícua ali. Mas a esquerda, ao não entender as coisas, desde que caiu o Muro de Berlim, ela ainda não entendeu nada, não perceber que é uma distinção entre o povo palestino, né, e as organizações que pretensamente lutam em favor do povo palestino. Marcelo, eu acho que percebe, mas como disse Pedro Paulo ali, simplifica para ficar mais fácil de polarizar. Claro, aí entra discurso, por exemplo, que foi feito em praça pública. Foi feito lá em São Paulo, eu assisti, do jornalista Breno Altman, que lá numa manifestação que teve agora domingo
na Avenida Paulista, foi gravado e tal, ele falou em público, dizendo que a política imperialista, a política de Israel, não é bem assim. Ele justificando a atitude do terrorismo por conta da política israelense. Aí o Harari, mais uma vez, que fosse um erro não justifica o outro. O fato de você estar errado não justifica que eu vou errar também. Começa por aí. Então é todo um equívoco. Todo um equívoco. Isso é retroalimentar, quer dizer, a informação hoje se dá não só pela imprensa, né? Quer dizer, não só pela imprensa, pelo jornalismo profissional. Se dá em grande dimensão, em grande influência, pelos posts, né? E a gente sabe que no início do ato, as imagens que foram divulgadas eram do Hamas. Eram o pessoal do Hamas se filmando fazendo as atrocidades. Né? Se filmando e botando isso no mundo. Me chamou a atenção sem nenhuma cobertura, sem nada. Se mostrando. Se mostrando. Então ele estava tentando influenciar o mundo com aquilo. Né? Influenciou, impactou os israelenses muito, né? Porque era o principal objetivo. E aí você tem os israelenses também se filmando e botando a sua revolta, a sua indignação, a sua tristeza. Então você é uma dinâmica muito perversa que se soma nessa simplificação. Porque é uma reação emocional, totalmente emocional. Ela não é uma reação que tem algum raciocínio por trás, que observe a história e que entenda os motivos e consiga, com isso, construir um caminho, porque o caminho da paz não é um caminho só de assina aqui e acabou. A guerra do Hamas não vai acabar porque assina aqui e acabou. Vocês são terroristas e eles vão continuar aterrorizando. Claro. Essa é a lógica, entendeu? E acho que se o governo Netanyahu se continuasse com força, que perdeu essa força e teve que ceder poder, e por isso não vai continuar com essas políticas que podem ser atribuídas como origem do problema, que não é origem, é uma fagulha, é uma soma de influência para que aquilo acontecesse. Então, é muito mais complicado, porque tem um acúmulo aí de quase um século desse Estado, desde que formou-se o Estado, né, de Israel, quer dizer, que se formou. Foi admitido só bem mais para frente, como até o Márcio estava conversando aqui antes da gente começar, quer dizer, admitido quando a Golda Meir conseguiu que se admitisse que o Estado de Israel era uma realidade, né? E nada disso, por desconhecimento, por falta de conhecimento, por desinformação. Desconhecimento, mas tem também outra coisa. A pessoa não conhece, mas também tem aquilo que Pedro Paulo estava falando, está discorrendo sobre isso, que é o afã da simplificação, que acaba sendo criminosa. No mínimo irresponsável. No mínimo irresponsável é melhor do que criminosa. Porque as redes e tal coisa não atribuem a autoria daquilo que publicam. Não. Diferentemente da imprensa convencional. Como assim as pessoas... Não, você bota um post lá qualquer como se fosse do além. Tá. Aquilo não tem assinatura. Não, o fato lá das imagens do Hamas e do próprio Estado de Israel no primeiro momento não tem assinatura, veio do céu. Não é? É diferente da imprensa escrita. Hoje você tem, aqui já no Brasil também, 4 ou 5 bons caminhos de análise dos fatos, coisas que podem ajudar não só a formar a opinião pública, mas a contribuir para o estabelecimento de uma solução mas são minoritários, né, Márcio? Não faz mal, não faz mal, não estou dizendo. É só que, olha, onde está a racionalidade é minoria. Mas as lideranças serão sempre minorias. Elas têm que traduzir a sua responsabilidade com o universo que lideram, que é metade de um jeito, metade de outro, a terça parte não sei de quê, é sempre assim. Mas quando você diz que os terroristas são apoiados por 13% dos palestinos, alguns dizem que isso é pouco, eu acho muito. Muito. 13% é muito. Terroristas lá, meia dúzia. Então aí cabe ao Estado de Israel, que é o objeto do terrorismo, não atacar os 77%, os 87%. Atacar os 13%. Tá entendendo? E os próprios terroristas. Não é uma coisa fácil, nem simples, mas é muito mais de estadista. Aí você tem que ter lideranças. Estão em falta no mundo.
desde que o Trump assumiu a presidência tanto que se americana diz, e tal, né? não tem mediador possível Tem para líderes. isso, tanto é que por isso que a ONU tem aquela dificuldade. Mas agora tinha uma coisa na cabeça para perguntar que eu acabei esquecendo, portanto, eu vou, porque aí Márcio estava falando, você ia falar uma coisa. Não, mas também aí, se esqueceu. pode prosseguir. Não, agora me escapa. Era só uma cereja do bolo. Eu ia trazer de novo para esse ambiente, esse foco que a gente escolheu aqui, né? Que é a imprensa e tal. Sim, me lembrei o que eu queria colocar. Esse afã, a gente compreende que é preciso a manchete, é preciso o like, é preciso manter a audiência, é preciso manter a pauta 24 horas, agora nesse ambiente de emissoras de 24 horas. Mas será que é muita ilusão, muita utopia pensar de que o melhor seria que a gente baixasse a bola para a racionalidade e usasse esse espaço para explicar as coisas, os prós, os contras, da onde vem a gênese, o envolvimento? Mas acho que isso é impossível, né? Não sei se é falando impossível, de um troço ideal. mas o assunto mereceria isso. Quer dizer, uma coisa mais organizada, estruturada no sentido responsável de formar uma opinião pública, não sobre um lado ou outro, sem a polarização. Mas isso não faz sucesso, né, Márcio? Mas não faz sucesso, azar, tem que fazer, porque senão o mundo inteiro não vai fazer sucesso. Não dá audiência. Antigamente, no meu tempo, né, que não tinha essas coisas tão rápidas, você não diminuía ou aumentava a tiragem de um jornal impresso, porque a manchete era mais bonita do que outra. Hoje você muda, você tira. No mesmo programa, um comentarista faz uma coisa que não agradou o editor lá, o ponto some. Avisa ele ou a audiência. Cancela. Ela oscilou, né? Ele tem um acompanhamento. As pessoas, o noticiário, o programa muda. De rumo. A entrevista é interrompida ou não, ela é prolongada de acordo com o que a audiência está mandando. Então o controle é de fora para dentro? Então, como é isso? A gente pode chamar isso de informação? A gente pode chamar isso de informação ou de show business? De show business. Porque isso não é informação. Na minha opinião, que também sou desse tempo aí. É outra coisa. Né? É outra coisa. Não é do meu tempo. Não, mas do tempo que não tinha essa coisa. Mas essa lógica é uma lógica que cada vez... Quer dizer, as redes sociais vivem disso. Né? As redes sociais vivem disso. Então, mesmo que esse post seja quase que anônimo lá do Hamas ou do israelense, mostrando a sua indignação, o que seja... Tem muitos que nos dão a briga no Twitter. Eles são reproduzidos, eles são repostados por quem tem essa audiência toda, por quem tem um alcance muito maior. Né? Então, isso toma conta da rede, polarizando dessa forma, e está informando até que ponto? Tem alguma informação? Sem dúvida tem alguma informação. Tem você está assistindo uma cena de uma atrocidade, uma cena emocionada, né, de uma pessoa que teve um familiar sequestrado ou morto, né, mas por um terrorista. Mas você está falando da informação, né? tal. Agora, o pior, da distorção, o pior disso é que você associa essa imagem do Hamas a um partido político, a posição de um político aqui dentro, né, e tenta discutir isso dessa forma, de um ou de outro, de direita ou de esquerda. Cada um viram as polarizações, elas se transferem. Por quê? Porque a mecânica das redes é a treta. A mecânica das redes é esse contraditório de choque. É isso que gera faísca, é isso que gera interesse. Então, assim como a imprensa, o jornalismo convencional, fica lá na audiência estendendo a não informação, porque já informou, agora está enrolando linguiça, né? Vai para segurar a pessoa. A rede social faz a mesma coisa. Deu certo essa atrocidade aqui, então agora arruma um filme do bebê sendo degolado, que é mentira, né? E aí começa a fake news, que já vem junto, porque a gente soube disso, que tem um filme sobre as crianças, os bebês sendo degolados, que não é verdadeiro e que foi usado como contra-informação por israelenses. Então, isso vira uma Babel. Os métodos são usados de ambos os lados. É muito Eu quero ressaltar isso. também, Dora, que aqui nós estamos teorizando o papel da imprensa, responsabilidade, informação, etc. Tudo isso é muito necessário. E é diário, não é só nesse episódio do terrorismo contra Israel. Mas no caso, quer dizer, se tem o Trump, o Xi Jinping, são questões que estão sempre aí, não é?
mexendo com o movimento internacional, os receios das pessoas, e aqui dentro também a segurança pública, as questões diárias da vida dos brasileiros. Mas tem uma questão que é essa questão. Palestina, Israel, ocupação de estados, que é a questão do nosso tempo. Essa é a questão do nosso tempo. Quer dizer, o Estado de Israel foi criado em 1947, já em 1948 teve uma guerra. Depois teve outra em 1970 e não sei quanto. Depois teve a guerra do Yom Kippur, depois 67, Yom Kippur, sequestro, a morte dos atletas na Olimpíada de Munique, e etc, etc. Então é uma questão muito mais sofisticada do que a do dia a dia. E por isso mereceria da própria imprensa um tratamento menos, como diz o Marcelo, pedestre. Isso é que chamou a atenção, o fato dessa questão ser sofisticada no sentido de complexa, né? Não no sentido de aquela sofisticação positiva. É que faz como é que seria o pedestrianismo? Pedestrianismo. Ficar parecer uma coisa tão rasa, tão às vezes até abjeta, tão inapropriada. Gente, eu vi acompanhando nas redes, assim, tem hora que vira uma discussão de lulista e bolsonarista. É Bolsonaro quem é pró-Israel. Eu já vi essa simplificação. Isso é uma bobagem. É uma bobagem tão idiota e desproporcional à seriedade do que está havendo. Né, na verdade, o Brasil tinha muito e tem muito a contribuir na solução desse conflito da Palestina, da faixa de Gaza. Eu acho que o nosso presidente Lula, que sempre está disponível para intermediar grandes conflitos internacionais, né, com a sua habilidade política, a gente deveria sugerir transportar a experiência do Centrão para a faixa de Gaza. O Centrão é a solução dos problemas. Se a gente tivesse um Centrão na faixa de Gaza, em que ali os interesses fossem diluídos em questões, ministérios com porteira fechada, Caixa Econômica Federal, essa coisa toda, né? Então, coisa parecida aconteceu ao longo dessas décadas em torno do próprio governo de Israel. O governo de Israel já participou de 3 movimentos de pacificação. E o Isaac Rabin foi assassinado. Dentro de Israel, por um extremista israelense. Pois é. Entendeu? Quer dizer, a questão é muito mais sofisticada. É o que meu pai dizia. Meu pai era ex-militar, né? Então ele tinha negócio de guerra na cabeça. A Terceira Guerra Mundial vai ser em função da questão do Oriente Médio. Se ele me dizia 40 anos atrás ou 50, pode ser que não seja mais, mas é a atenção que tem que ser dada a esse assunto. Uma atenção devida. Olha, nosso Nando, que eu sempre cito aqui, nosso, né? Nosso. Eu não quero Nando, não. Porque ele já avisa que acabou o nosso tempo. Mas não se esqueçam de dar o like, assinar nosso canal, compartilhar com os amigos, porque a gente está em todas as Mandar sugestão, fazer comentário. Mandar sugestão, fazer comentário, elogiar. Não, pode criticar também para a gente melhorar. Uma ou outra coisa aqui Será pode que é possível a gente melhorar? Não. É claro que é. Impossível. Mas, de qualquer forma, o comentário é muito útil. Os comentários são sempre Olha muito que essa úteis. despedida aqui está muito carioca, aquele negócio que começa a despedir e nunca acaba. Então vamos e não logo encerrar. Ai, não vai embora. Olha só. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, tá? Tchau.